A China atingiu as exportações dos Estados Unidos com uma tarifa impressionante de 125%. A verdadeira história é o que aconteceu em seguida. O que eles fizeram depois de aplicar a tarifa de forma silenciosa e decisiva, reconfigurando o fluxo do comércio global. A portas fechadas em Pequim, movimentos foram feitos com um cálculo tão meticuloso que, quando Washington reagir, talvez já seja tarde demais. Isso não é mera retaliação. É desacoplamento, um processo que está acontecendo em um ritmo para o qual poucos no Ocidente estão preparados. E está acontecendo agora. Em 10 de abril de 2025, a China impôs tarifas esmagadoras sobre setores-chave dos Estados Unidos: automóveis, maquinário tecnológico, peças de semicondutores, todos os quais, juntos, injetaram mais de 36,4 bilhões de dólares nas exportações americanas no ano anterior. E isso não foi apenas um contra-ataque econômico aleatório. Veio apenas 72 horas depois que o presidente Trump autorizou 88 bilhões de dólares em novas tarifas sobre veículos elétricos chineses e minerais de terras raras. O timing não foi coincidência. Analistas da Bloomberg chamaram de um ataque de precisão, mas foi muito mais do que isso. Foi um movimento calculado, econômico e estratégico feito para enviar uma mensagem. Wang Yong, conselheiro sênior da Universidade de Pequim, deixou claro: Pequim está mirando em setores com alto grau de alavancagem política, setores ligados diretamente à dinâmica eleitoral americana. Isso já não é mais defensivo, é cirúrgico, e o mercado sentiu imediatamente. A Tesla suspendeu os envios para a China. A Deere e a Cody perderam 2,1 bilhões em valor de mercado em apenas 2 dias. Os contratos futuros da soja nos Estados Unidos caíram 4,3%, com especulações de que retaliações ainda mais amplas poderiam estar a caminho. Mas por trás do caos das tarifas e das quedas nos mercados, algo muito mais profundo está acontecendo. A China não apenas respondeu às tarifas, ela se reposicionou. Isso não foi uma contramedida, foi uma estratégia de saída. Enquanto as manchetes se fixavam no choque imediato das tarifas, a verdadeira mudança acontecia nos bastidores. As mudanças estruturais já estavam em andamento. Grandes bancos chineses, como o China Construction Bank e o ICBC, interromperam discretamente todos os novos empréstimos denominados em dólares para projetos apoiados pelo Estado. Em vez disso, passaram a financiar em RMB ou euros. A Reuters confirmou essa mudança como parte de uma estratégia mais ampla para isolar a economia chinesa do Ocidente. Um desacoplamento intencional, executado meticulosamente. A economista Maggie Wei, do Goldman Sachs, emitiu um alerta severo. A China está engenhando uma retirada suave das obrigações atreladas ao dólar para se proteger, de forma preventiva, contra sanções futuras. Se a China não está esperando a próxima rodada de tarifas, então, o que ela está esperando? A linguagem que sai de Pequim nos dá uma pista. Em 11 de abril, o Ministério do Comércio da China declarou que certas importações dos Estados Unidos deixaram de ser comercialmente viáveis. Pode soar como jargão burocrático, mas não é nada disso. Ao enquadrar os produtos americanos como economicamente ineficientes, a China se protege contra possíveis retaliações da OMC, ao mesmo tempo em que sinaliza para suas empresas que abandonem os fornecedores americanos. Isso não é apenas uma estratégia comercial, é um recuo projetado. Dentro de poucos dias, a BYD, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos da China, cancelou um acordo de 500 milhões de dólares com uma empresa americana de sensores. Analistas como Henry Gao classificaram essa linguagem como um sinal verde regulatório para empresas cortarem laços com fornecedores dos Estados Unidos, disfarçado de lógica de mercado. Mas a verdadeira pergunta é: o que acontece quando o desacoplamento orientado pelo mercado se torna a norma? Nos bastidores, até mesmo alguns aliados dos Estados Unidos estão discretamente se protegendo. Em março de 2025, a alemã BASF assinou um enorme acordo de expansão de 7,2 bilhões de dólares
na província chinesa de Guangdong, seu maior projeto fora da Europa. Apesar da pressão americana para reduzir a dependência da China, na Arábia Saudita, um acordo histórico de petróleo bruto foi fechado com a Sinopec, da China, contornando completamente a precificação em dólar e utilizando o yuan digital pela primeira vez. A França faz lobby por um fórum BRICS-UE, enquanto o Brasil pressiona por sistemas de pagamento latino-americanos interoperáveis com os da China. Essas não são ações isoladas, fazem parte de uma guinada lenta, porém constante. Está surgindo uma nova ordem mundial, uma onde Washington não dita mais as regras. O estrategista do Citigroup, David Lubin, alertou: uma ordem comercial multipolar está emergindo, e os Estados Unidos não são mais o centro natural. Se até os aliados dos Estados Unidos começarem a abandonar sua política comercial, quanto tempo levará até que a China não seja mais a que está do lado de fora, olhando para dentro? A verdade é que o arsenal de sanções dos Estados Unidos tem um limite, e Pequim sabe disso. Em abril de 2025, os Estados Unidos já haviam sancionado mais de 640 entidades chinesas. Ainda assim, os volumes de comércio permanecem resilientes. As exportações da China para países da ASEAN cresceram 7,4% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, compensando as perdas com os Estados Unidos. Enquanto isso, a dolarização como arma está começando a perder força. A participação do yuan nos pagamentos globais via SWIFT saltou de apenas 2,2% em 2020 para 6,3% agora. Até mesmo o cerco americano aos semicondutores começa a mostrar rachaduras. O novo chip de 7 nanômetros da Huawei foi produzido com uma combinação de equipamentos chineses e maquinário holandês estocado, um sinal claro de que as sanções aceleraram a inovação local em vez de sufocá-la. O ex-representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, admitiu: subestimamos a capacidade deles de contornar nossas restrições. E se as sanções estão saindo pela culatra, o que resta no arsenal de Washington? Wall Street não está esperando para descobrir. O mercado já está se preparando para o inevitável. Em 10 de abril, o índice Dow Jones despencou 1.000 pontos, evaporando 520 bilhões de dólares em valor de mercado, à medida que as tarifas retaliatórias da China atingiram setores-chave como agricultura, maquinário industrial e componentes de veículos elétricos dos Estados Unidos. Os ventos da mudança estão soprando, e os Estados Unidos podem acabar presos na tempestade que eles mesmos criaram. O tempo está se esgotando para Washington reagir. A Archer Daniels Midland, um dos pilares da agricultura global, caiu 11% em apenas 2 dias. O mercado entrou em colapso, enquanto Deere e Comer soaram o alarme, revelando que mais de 3,2 bilhões de dólares em inventário destinado à China estava à beira da ruptura. Ao mesmo tempo, o Goldman Sachs fez um movimento brusco e preocupante. Reduziu sua projeção de crescimento do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2,3% para apenas 1,5%. A empresa apontou não só o impacto direto das tarifas retaliatórias, mas também o arrasto mais lento e insidioso causado pela interrupção das exportações. Os sinais estavam por toda parte. O motor econômico dos Estados Unidos começava a mostrar sinais iniciais de pane. O ex-secretário do Tesouro, Larry Summers, foi a Bloomberg Surveillance e disse o que muitos temiam, mas poucos tinham coragem de afirmar. Os mercados, ele alertou, estavam emitindo sinais que o governo ainda não havia processado. Isso não era mais uma disputa comercial. Era um corta-fogo econômico, uma cascata de consequências que ameaçava se alastrar pelo coração do sistema global. E então surgiu a pergunta-chave: o que acontece quando as corporações americanas, já sentindo a pressão, exigem uma trégua, enquanto a base política de Trump, firme e fervorosa, continua exigindo mais escalada? A batalha já não era sobre vitórias táticas, era uma guerra de vontades,
Uma disputa que definiria se o sistema econômico global como conhecemos pode sequer sobreviver. Mas enquanto os Estados Unidos se enredavam em suas próprias contradições, a China já havia feito sua próxima jogada. Xi Jinping, como sempre, não buscava uma vitória rápida e decisiva. Seu jogo não era sobre velocidade, era sobre resistência. Desde 2021, a China havia aumentado silenciosamente, mas de forma firme, a produção doméstica de chips em 34% ao ano, segundo a Associação da Indústria de Semicondutores da China. Ao mesmo tempo, reduziu as importações americanas de soja de imponentes 32 milhões de toneladas métricas em 2018 para uma projeção de 9,4 milhões em 2024. Não foi apenas uma mudança de fornecedores, foi uma recalibração das cadeias de suprimentos da China, uma reordenação da sua dependência agrícola. Esse movimento não foi acidental. Foi um redesenho deliberado da estrutura econômica da China. A China já havia assinado acordos plurianuais de grãos com Argentina e Cazaquistão para se proteger de choques futuros, enquanto Pequim aumentava suas reservas soberanas de alimentos em 18% ano após ano. Isso não era apenas preparação. Era uma fortificação silenciosa contra qualquer coisa que pudesse vir a seguir. Mas talvez o sinal mais inquietante tenha sido a confirmação do Banco Central da China, em abril. O presidente do PBOC, Peng Gong, anunciou que a carteira de reservas estrangeiras da China estava sendo ativamente realocada, afastando-se das participações concentradas em dólar. Isso não foi apenas uma manobra financeira. Foi um esforço deliberado para isolar a China da alavancagem financeira dos Estados Unidos, para criar uma barreira contra a influência global do dólar. Segundo o Panorama Econômico Global de abril de 2025, do FMI, o comércio mundial estava se fragmentando em esferas regionais de confiança. A China, como potência econômica emergente, agora liderava um bloco que representava 33,6% do PIB global por paridade de poder de compra, superando os 29,9% do G7. E os Estados Unidos, apesar de sua vasta força econômica, estavam sendo cada vez mais deixados de lado. Nessa nova ordem, os números não mentem. Os fluxos de investimento entre Estados Unidos e China despencaram 58% em comparação ao ano anterior, segundo o Rhodium Group. Gigantes chinesas da tecnologia, como Xiaomi e Huawei, que antes faziam parte de uma vasta cadeia de suprimentos conectada aos Estados Unidos, estavam redirecionando suas expansões industriais para lugares como Indonésia, Egito e México, afastando-se cada vez mais da órbita econômica americana. Mesmo em Washington, um novo vento frio começava a soprar. O Congresso dos Estados Unidos estava considerando um projeto de lei que proibiria fundos de pensão federais de investirem em ações chinesas. Isso não era apenas um sinal de tensão política, era um sinal do processo mais amplo de desacoplamento financeiro, uma separação gradual que poucos compreendiam totalmente, mas para a qual muitos já começavam a se preparar. E ainda assim, apesar de tudo isso, não havia nenhum esforço coordenado para mudar de rumo. Como observou com precisão o economista-chefe global do Morgan Stanley, Seth Carpenter, talvez já tenhamos passado do ponto em que as duas economias possam se reintegrar completamente. Não estamos assistindo a um desacoplamento. Estamos assistindo a uma divergência. Se o antigo sistema econômico global, aquele baseado na interdependência entre Estados Unidos e China, está realmente se desfazendo, a pergunta agora é: o que vai substituí-lo? Isso já não é mais uma simples guerra comercial. É um desmantelamento estratégico, um desfiar lento e deliberado de uma ordem antiga, fio por fio. A China está pisando no freio da dependência do dólar americano. Empresas dos Estados Unidos estão sendo sistematicamente cortadas das cadeias de suprimentos. Wall Street, sentindo a mudança, está se ajustando em tempo real, porque, em um ambiente onde as regras antigas já não se aplicam, os mercados precisam se adaptar rápido ou correm o risco de ficar para trás. A verdadeira pergunta, então,
Não é se Washington conseguirá manter seu lugar à mesa. É se essa mesa sequer existirá no mesmo formato no futuro próximo. Se Pequim for bem-sucedida em forçar a próxima geração do comércio global a ser liquidada em yuan, Washington terá algum lugar nessa nova ordem? Deixe suas ideias nos comentários. Estamos felizes que você esteja acompanhando essa história em desenvolvimento. Não se esqueça de curtir e se inscrever.